Boa noite! Mais uma live nossa aqui falando sobre leilões. Hoje nós vamos falar de algo, toda segunda eu falo isso, né? Mas é verdade, hoje nós vamos falar de algo muito importante. Algo que eu já quero começar de início aqui falando com você, é que não adianta em nenhum empreendimento, em nada que você entrar com o propósito de vencer, não adianta você entrar sem planejamento, sem acreditar no que você, no que você pode fazer, sem acreditar no seu potencial e principalmente sem ter um objetivo definido. Então o tema da nossa live hoje, ele vai passar pela técnica do leilão, vai passar sim pela técnica do leilão, mas ele vai muito mais além, porque nós vamos tratar aqui, nesses 30, 40 minutos que nós faremos a live, nós vamos tratar de alguns princípios básicos que eu aplico no meu dia a dia no escritório há 22 anos e que eu ensino aqui meus clientes e investidores também a aplicar, porque não basta que você, um dos aspectos é que não basta que você tenha vontade, que você estude, que você adquira conhecimento, se você não tiver um planejamento adequado, se você não tiver uma fé que te mova para frente, se você não tiver uma persistência que não te deixa desistir, então nós vamos analisar esses princípios de prosperidade aí, que mais alguns aqui eu já citei, dentro do contexto aí dos leilões de imóveis. Eu não preciso dizer para vocês que os leilões de imóveis, eles constituem aí talvez um investimento hoje que existe no mercado com maior retorno financeiro. Isso aí é algo que a gente verifica todos os dias, pessoas que estão realmente gerando muita riqueza com leilões, pessoas que estão começando aí com 100, 200 mil reais e estão fazendo em 24, 36 meses, 1 milhão, 1,5 milhão de reais desse dinheiro, e não há aqui nenhum truque, nenhuma carta na manga, nenhuma venda de ilusão, isso é fato. Nós sabemos que há uma origem legal, uma base legal para essa lucratividade. Nós falamos aqui em várias lives, já em várias aulas, para quem nos acompanha aqui, a origem legal dessa lucratividade. A origem legal, ela está em diversos pontos, Nos leilões extrajudiciais está no fato de que na segunda praça não há preço vil, então você vai arrematar imóveis aí com 80, 90% de desconto. Olha só o lucro, 80, 90% de desconto. E você ainda, no caso dos leilões extrajudiciais, vai parcelar em 420 vezes, através de financiamento bancário. Nos leilões judiciais nós temos os leilões de massa falida, que nós já falamos aqui, que proporcionam, para o investidor aí uma rentabilidade realmente, um retorno, financeiro realmente muito significativo. Certo? Então, não é ilusão, Os leilões, eles realmente constituem um investimento que na prática tem gerado muita riqueza mesmo. Então hoje aqui, eu quero falar com vocês de alguns aspectos. O nome dessa live é Pense e Enriqueça com Leilões de Imóveis. Pense e enriqueça com os leilões de imóveis. Eu não sei se vocês que estão assistindo, já ouviram falar de um clássico, que foi escrito na década de 20, se eu não me engano, que chama Pense e Enriqueça, e também tem um nome também em português, traduzido para o português, é Quem Pensa Enriquece. Esse livro, ele é a base de toda a teoria que foi formada sobre prosperidade, que existe hoje na literatura, que esses coaches usam aí, e com bastante eficácia, é bom que se diga, tem muita eficácia na prática, e nós trouxemos esses
conceitos, adaptamos eles para o planejamento nos investimentos com leilão, certo? Então, nós partimos sempre da premissa, você que é curioso, né, dos leilões, você que está aqui, nós estamos tendo um crescimento bastante significativo, né, na nossa interação aqui, né? Nós estamos há 5 meses, apesar de ter 22 anos já, né, de militância na advocacia, nós estamos aí há 5 meses fazendo essa interação com o público aqui na mídia social, né? Mas você que é curioso dos leilões, eu vou dizer de antemão que não adiantará você simplesmente pensar que os leilões por si só vão trazer, né, geração de riqueza para a sua vida, porque isso é uma ilusão. E por que é uma ilusão? Porque você precisa, o leilão é uma ferramenta, ele é uma ferramenta já comprovadamente, né, eficaz e que traz realmente muita lucratividade para os clientes, né? Nós vamos ter agora, né, um leilão aí do que está sendo anunciado do Banco Santander, em que tem imóveis que vão sair aí pelo lance inicial, lance mínimo de R$38 mil. São apartamentos, casas, né? Mas não é apenas isso que trará riqueza para a sua vida. Tudo que você for fazer na sua vida, tudo, você precisa primeiro desejar de forma convicta. Se você vai entrar no investimento de leilões sem convicção, não entre. Espere você ter a convicção, porque o que vai te mover e o que vai te fazer persistir, né, ir em busca daquilo que você quer, é o seu desejo, né? O que essa teoria que eu estou falando para vocês chama de desejo ardente, que é aquele desejo pulsante, realmente de conquistar, né, uma condição melhor do ponto de vista aí do aspecto financeiro. O leilão é uma ferramenta talvez a mais eficaz para que você consiga obter, mas se você não desejar, você infelizmente não sairá do lugar, não só no leilão, como também em qualquer outra atividade que você for desempenhar. Se você não tiver um desejo, uma vontade que te mova, né, e que diga dentro de você mesmo, pulsando, olha, eu tomei uma decisão de vencer, eu tomei uma decisão de ir em frente, eu tomei uma decisão de subir para um outro nível na minha vida financeira e fazer com que isso aconteça, você infelizmente não sairá do lugar. O que faz, na verdade, com que isso tudo aconteça, com que você suba para um outro nível, com que você efetivamente busque e consiga um lugar melhor, né, em qualquer atividade que você for desempenhar, é o seu desejo ardente de vitória. Então eu sempre digo para os meus clientes aqui, porque nós trabalhamos aqui no escritório, né, mentorando os nossos clientes para que eles tenham, né, prosperidade financeira na vida deles. E o leilão é a ferramenta que nós utilizamos para que o nosso cliente tenha essa prosperidade. Mas de nada vai adiantar se você não tiver realmente comprometido em fazer essa mudança na sua vida. E eu te digo, quem se comprometer consigo mesmo, a aprender, né, sobre o universo aqui dos leilões, sobre toda essa sistemática que tem gerado riqueza na vida de centenas, de milhares de pessoas, gerado riqueza mesmo, de forma consistente. Quem se interessar realmente, né, e buscar, né, participar de leilões com um desejo ardente, com a vontade mesmo de obter aquele resultado financeiro, eu não tenho dúvidas que irá conseguir, porque a ferramenta é muito eficaz, a ferramenta é comprovadamente eficaz. A persistência nesse mercado, ela é importante. A persistência no mercado dos leilões, quando você entrar, você que ainda não entrou, né, você verá que há muitas ofertas, mas que você vai participar de alguns leilões em que você sonhou em arrematar aquele imóvel, que aquele é o imóvel que você sonha
em arrematar, e você vai perder na disputa, porque você se planejou. Obviamente o leilão, ele parece um jogo, mas ele não pode ser tratado como um jogo, porque ele é um investimento. E aí é o momento em que esse desejo seu de prosperidade, que é o que te moverá, terá que ter aí um ingrediente a mais, que é a persistência. Porque pode acontecer que no primeiro leilão você não conseguir arrematar, e no segundo leilão você não conseguir arrematar, né? E você vir arrematar em um terceiro, um quarto leilão por aquele valor que realmente compensa para o seu investimento, que cabe no seu bolso. E você só vai chegar nesse nível lá na frente se você persistir, se você realmente tiver essa convicção de que você vai vencer com leilões. Então eu digo aqui, meus clientes, semana passada mesmo eu estava conversando com um investidor, né, que compra grandes aquisições. Já mostrei alguns casos aqui dele, né? Inclusive uma arrematação que ele arrematou por 980 mil num leilão de processo de falência, um imóvel que vale 8 milhões de reais. Eu estava falando justamente isso com ele, que é importante não apenas o planejamento, né? Não apenas o conhecimento, mas é importante que você tenha o desejo, né? A persistência. Ele estava lembrando lá do começo dele nos leilões, em que ele quase saiu do mercado, né? Porque ele não estava ali conseguindo algo que satisfizesse a sua expectativa no começo. Mas hoje ele falou, né, essa semana passada ele falou, hoje, né, atualmente, ele diz para mim que aquele conselho que eu dei para ele, que ele precisaria ter persistência, adquirir mais conhecimento, mas com persistência e alimentando aquele desejo de vitória, ele teria parado se ele não tivesse me escutado. E foi muito bom para mim ouvir isso, porque eu tenho uma preocupação muito grande. Eu gosto, né, eu gosto de prestar o meu serviço e eu gosto de dar um retorno para os meus clientes. E o leilão, o meu encontro com os leilões, como consultor jurídico em leilões, ele foi um encontro que deu certo justamente por isso. Porque nos leilões eu consigo dar uma lucratividade através do meu trabalho para os meus clientes, uma lucratividade enorme, enorme. Pessoas que estão assim mudando a vida, começando aí com 50 mil reais e em 24 meses aqueles 50 mil reais ter virado 500 mil reais na conta, através da aquisição planejada de imóveis. Não é ilusão. Se você entrar no Google e pesquisar lá leilões, imóveis em leilões, a partir de 9 mil reais, você vai encontrar terrenos em leilão extrajudicial sendo vendidos por 9 mil reais, que valem 90 mil, que valem 80 mil reais, que valem 50 mil reais que seja, mas é um investimento que vai te dar um retorno enorme. E eu quero fazer inclusive uma live aqui sobre esse investimento em terrenos, né, em leilões, né? Mas aqui eu citei apenas como exemplo. Então a persistência, ela é importante em qualquer atividade, e no ramo dos leilões não é diferente. Eu estou fazendo essa introdução por quê? Porque o tema dessa live é: quem pensa enriquece com leilões, ou pense e enriqueça com leilões. E para que você tenha sucesso nessa atividade, você precisa ter um fator psicológico, mental, sim, em tudo na nossa vida. Se nós não estivermos bem aqui, né, não estivermos convictos do que nós estamos almejando, nós não vamos sair do lugar. A pessoa que não confia que vai conseguir, ela já obteve o resultado no momento em que ela duvidou. Ela não vai conseguir, ela não vai sair do lugar. Então, por isso que eu tenho essa preocupação de passar esses conceitos, certo? Então, o terceiro elemento, o primeiro elemento que nós falamos aqui é o desejo. Você tem que desejar. Você tem que desejar mudar de vida. Você tem que desejar
subir para um outro patamar, você tem que desejar romper a barreira daquilo que te faz mal hoje. Se você está satisfeito com o seu rendimento, você não precisa de mais nada, administra o que você está tendo de lucro. Agora, se você busca mais da vida, você precisa ter um desejo pulsante, não é um desejo preguiçoso, não é um desejo passivo, porque nada é criado com passividade, nada. Quem entra em negócio, em qualquer negócio morno, sem acreditar que vai conseguir, ele já obteve o resultado dele, que é o fracasso, correto? Então, primeiro que nós falamos aqui, o desejo, você tem que desejar. O segundo, a persistência, você tem que ser dotado de uma persistência que não conhece, que se recusa a conhecer o fracasso temporário. Quem não tem persistência na vida, existem pessoas, eu conheço várias, não sei se vocês conhecem, mas eu conheço várias pessoas que começam, não é só na atividade de leilão não, ele se empolga, em qualquer atividade, ele entra empolgado, e esse tipo de pessoa é assim na igreja, quando ele muda de igreja, ele quer participar de tudo, esse tipo de pessoa é assim no estudo, na vida acadêmica, ele começa a fazer um MBA, todo empolgado, na terceira semana ali de aula, no terceiro mês de aula, ele já está morno, e esse indivíduo, ele não tem algo muito, mas muito importante para qualquer empreendedor, que é a persistência. Tem uma frase do Steve Jobs na biografia dele que me chamou muita atenção, foi a que mais me chamou a atenção. Ele fala mais ou menos assim, que se ele pode traçar um diferencial, uma diferença entre empreendedores que vencem e empreendedores mal sucedidos, essa diferença é que os que vencem persistem, os que vencem vão além, os que vencem se recusam a aceitar ali aquele fracasso temporário, porque vai ter dias que a coisa não vai acontecer do jeito que você quer, né? Vai ter dias que você vai estar no investimento em leilão, você vai adquirir um imóvel, muitas vezes você fez um planejamento incompleto, e aí você não vai conseguir liquidez nesse imóvel, e você vai desanimar, e muitos param. Então é importante que você tenha persistência, é o segundo elemento, desejo ardente, persistência. O terceiro elemento que eu trago para vocês aqui é a fé. A fé, você precisa ter fé em você, fé em Deus primeiramente, né? Fé em você, acreditar que é possível mudar, acreditar que você consegue, colocar na sua mente que aquele sucesso que você vê outros investidores em leilão ter, esse sucesso também será experimentado por você, porque não há nada que te diferencie dele. Às vezes você vê alguém ganhando muito dinheiro num segmento, né? E acha que é impossível você chegar naquele patamar, e aí que as pessoas erram, porque as pessoas dizem assim, eu queria pelo menos 20%, né? Conseguir o patamar de 20% do que fulano conseguiu, porque ele cresceu muito. Errado. Aquilo que você pede para a vida é o que a vida vai te dar. Se você pede pouco, a vida vai te dar pouco. É inevitável, é uma consequência, é uma relação de causa e efeito muito bem definida e comprovada cientificamente. Então você precisa pedir muito, você tem que ter fé, acreditar que você aqui, estudando sobre leilões, você vai mudar a sua vida, você vai subir para um outro nível. E aí o quarto elemento de ordem psicológica que nós colocamos aqui, né, que nós já experimentamos aqui no nosso método aqui no escritório, é a decisão. Decida agir, porque há uma outra tendência inata nossa, do ser humano, que é a procrastinação. Nós sabemos que a coisa é boa,
nós sabemos que há um campo fértil, nós conseguimos nos imaginar atuando naquela determinada área, mas a gente procrastina, a gente deixa para depois, né? E isso não é bom, porque quem procrastina para no tempo. Você precisa agir. E aí eu volto lá nos 3 elementos anteriores. Você tem que agir com desejo, persistência e fé. Correto? Então agora nós vamos entrar na parte que mais interessa para quem quer aprender. Porque a partir do momento que você, primeiramente aqui, voltando, passa uma borracha aqui de a partir do momento para cá. Voltando aqui, falando com você. Se você não tiver desejo, se você de vencer, se você não tiver uma vocação para persistir diante de uma derrota temporária, se você não tiver fé, se você não acreditar, né, que vai dar certo, e se você não agir, você pode parar tudo que você está fazendo e busque ter esses 4 elementos aqui. Porque sem esses 4 elementos, nada que você fizer, infelizmente, vai dar certo. Porque é uma pessoa que não tem o desejo de vencer, ardente dentro dela. Uma pessoa que qualquer obstáculo, ela desiste. Quer dizer, ela não tem persistência. Uma pessoa que não acredita no potencial dela. Quer dizer, ela não tem fé nela mesma. E uma pessoa que não age, ela não vai produzir. Ela não vai produzir, ela vai ficar cercada dos próprios fantasmas, né? Ali praticamente estrangulada, né? E vai ver ali sentado de camarote todos os seus sonhos morrerem enquanto a vida passa. Enquanto ainda há vida, os sonhos têm que ser buscados. Você não pode deixar os seus sonhos morrerem enquanto você está vivo. Você não pode, e é muito triste que a gente vê muitas pessoas com potencial imenso deixando os sonhos morrerem, e o que é mais grave, enquanto a pessoa está cheia de vida, enquanto a pessoa tem como produzir, como agir, como nutrir um desejo ardente dentro dela de vitória, como criar uma capacidade de persistência que não reconhece o fracasso temporário, cabeça erguida sempre. É isso que eu ensino aqui para os meus clientes. A minha preocupação de falar com vocês aqui sobre esses primeiros elementos aqui que são realmente de ordem mental, é porque a minha preocupação aqui é de realmente mudar a vida de alguém, é de realmente impactar positivamente a vida de quem está me seguindo aqui e está, aprendendo conosco aqui no nosso Instagram. Eu tenho um propósito de ensinar. Os leilões me deram muito e continuam me dando. São 22 anos já de advocacia, Então a experiência que eu tenho, ela foi toda baseada nesses 4 princípios aqui que eu passei para vocês. Enquanto eu não tive o desejo de vitória, enquanto eu não decidi persistir frente a fracassos temporários que eu tive na minha vida, enquanto eu não nutri uma fé de que era possível realmente, uma fé legítima, uma fé que vem mesmo, de uma forma avassaladora, que não reconhece algo diferente senão aquela crença de que vai dar certo. Enquanto eu não notei que a procrastinação, por mínima que ela seja, ela me atrapalhava, eu não consegui produzir, E hoje, depois de 22 anos, eu posso dizer para vocês que o rompimento com isso aqui lá atrás, há 20 anos atrás, fez toda a diferença na minha vida. Uma mentalidade positiva, pensando sempre no positivo, certo? Deixa eu ver aqui, eu vou dar uma pausazinha aqui porque o Alexandre mandou aqui. Boa noite, doutor, tinha mandado para o professor a respeito da fração ideal, 50% arrematei e os outros 50% é dos herdeiros. Podemos comprar crédito da credora e ser o principal no processo e pelo processo de negociação, negociar os outros 50% dos herdeiros sobre o principal no processo. Se eles não quiserem, o processo rola, podemos levar
a leilão outro imóvel deles. Então, Alexandre, nós temos que analisar, sabe por quê? Porque aí, pelo que eu entendi, há uma penhora no outro processo, né? Se você quiser entrar no direct amanhã comigo, eu te explico. Se tiver uma penhora de outro processo, o que vai mandar é o registro da sua carta de arrematação. Mas se não foi expedida a carta de arrematação ainda, aí nós temos que analisar de uma outra forma. Você pode responder já aqui. Esse imóvel já foi registrado já, a carta de arrematação? Aí eu vou, no decorrer aqui, eu vou responder, tá bom? Então vamos lá. Munido desse, nutrido, né? Fortalecido desses 4 elementos: desejo, persistência, fé e decisão, né? E para ação, né? Você terá agora 3 fatores técnicos para você fechar com chave de ouro e gerar riqueza na sua vida com investimentos em leilões de imóveis. Os 3 aspectos de ordem técnica são os seguintes. Vamos começar pelo primeiro. Fazendo uma pausa de novo para atender o Alexandre aqui. Foi registrado, né, Alexandre? Então você manda para mim no direct, porque ninguém pode desmanchar isso aí. Você é o dono do imóvel. Acabou. Essa penhora de outro processo, ela tem que respeitar o registro da sua arrematação, certo? O problema quando nós já ensinamos aqui, é importante até essa pausa, nós já ensinamos aqui que assim, pode acontecer nos leilões judiciais de haver 2 leilões sobre o mesmo imóvel, né? E quem vai ser o dono será aquele que registrar em primeiro lugar. Então, no caso seu aí, você já registrou, não pode ter outro leilão desse imóvel, ele é seu, certo? E a penhora que existe lá, né, porventura no outro processo, ela tem que ser retirada, né? Mas eu preciso que você me mande mais informações, eu teria o prazer de te orientar, tá certo? Vamos lá então, são 3 fatores técnicos que eu quero falar com você aqui agora, né? Você precisa ter o desejo, a persistência, a fé e a decisão de agir. Por quê? Porque isso é o que não vai deixar você parar. Isso é o que vai fazer você ser impulsionado para frente. Em tudo que você for fazer, você tem que ter o desejo, você tem que ter a fé, você tem que ter a persistência e você tem que agir para as coisas acontecerem. Então, os fatores técnicos, você precisa... Primeiro, não entre nos leilões, pelo amor de Deus, preste atenção no que eu estou falando aqui. É bravata o que dizem por aí, que leilão não tem risco. Leilão tem risco sim, só que a diferença é que nos leilões, o risco ele é afastado totalmente pelo estudo. Exatamente isso, simples assim. Você estudou, adquiriu conhecimento, a possibilidade de você ter um prejuízo é praticamente zero. Agora você que não tem ainda um conhecimento sobre tudo que você precisa, né, conhecer, se você entra no leilão, você tem um risco enorme de ser, né, prejudicado, né, de ter um prejuízo, de ter uma experiência ruim. Então o primeiro aspecto aqui é o conhecimento especializado. Você se especializar no universo dos leilões, especializar em leilões de imóveis, né? Uma outra coisa que eu vou aproveitar o parênteses aqui é que tem gente aí vendendo curso, né? Vocês já devem ter visto sobre leilões de carro, certo? Sem fazer nenhum apontamento pessoal a ninguém, fujam disso aí. É uma ilusão. Estão mentindo aí na internet, eu tenho acompanhado. Então, o conhecimento especializado, que eu digo que compensa para você, não é de leilão todo e qualquer leilão, não. É de leilão de imóveis. Leilão de imóveis, sim, é um investimento que te permite começar com pouco dinheiro e você realmente gerar riqueza na sua vida, certo? Então aqui nos leilões, o improviso é que poderá aí, né, e que certamente fará a diferença entre o lucro e o prejuízo. Por quê? Porque o único fator de risco que eu em 22 anos identifiquei nos leilões é a falta de conhecimento. É você não ter um conhecimento que possibilite que você
afaste os riscos. Por exemplo, há casos em que eu já vi, né, em algumas oportunidades, em que a pessoa chegou aqui no meu escritório, né, doutor, eu preciso anular uma arrematação. Eu arrematei um leilão, eu arrematei um imóvel num leilão judicial, comemorei, doutor, achei muito boa a arrematação. Só que daí, quando eu fui lá para perguntar como que eu faria para tomar posse do imóvel, lá no fórum, me disseram que eu não ia poder tomar posse do imóvel, doutor. Eu falei, mas por que não? Deixa eu analisar aqui para você. Não, diz que é uma tal de nua propriedade. Eu falei, bom, você comprou a nua propriedade do imóvel. E aí que é o risco. Quem nos acompanha aqui com mais frequência sabe já o conceito de nua propriedade. Sabe que esses leilões não são aconselháveis que você entre nesse tipo de leilão de nua propriedade. Por quê? Porque a nua propriedade, ela tem uma característica de que você vai arrematar e vai ser proprietário. Mas o nu proprietário, há um desdobramento aí da posse, né, em que há um usufrutuário que tem o direito de permanecer no imóvel. Mesmo que você arremate esse imóvel, ele tem o direito de no imóvel permanecer até que o usufruto termine, porque o usufruto é sempre temporário. Mas aí vem a má notícia: em 99% das vezes essa temporariedade do usufruto é durante a vida toda, usufruto vitalício. Então, muita gente, não é pouca gente, tem arrematado nua propriedade achando que é o apartamento que ele já vai poder tomar posse. E aí, quando ele vai lá, ele tem que, olha que coisa macabra, gente, ele tem que esperar a pessoa que é beneficiária do usufruto, falecer. É algo macabro. E aí não adianta você ir lá e querer anular a arrematação, falar, não, quero meu dinheiro de volta, ou não vou pagar, se você descobrir pouco antes ali do pagamento, porque você vai estar cometendo um crime. Você pode ser apenado criminalmente, processado e condenado criminalmente. E você também vai ter consequências de ordem civil, porque você vai ter que pagar ali uma multa que geralmente é prevista no edital, e vai perder a comissão do leiloeiro e não vai conseguir anular a arrematação se você tiver pago. Não vai. E se você não tiver pago ainda e se recusar a pagar porque descobriu que era de uma propriedade, você vai responder criminalmente, vai virar um transtorno na sua vida jurídica, porque não só criminalmente, também na esfera civil. Então, esse é um exemplo do porquê o conhecimento especializado, na área dos leilões aqui, eu tenho para mim que em qualquer área, mas aqui na área dos leilões, o conhecimento, ele é o único fator que afasta realmente com segurança o risco. A sua segurança no investimento dos leilões, ela está casada, ligada umbilicalmente ao seu conhecimento especializado na área, ao tanto que você estudou, ao tanto que você conhece, do investimento. Um outro exemplo, que acontece muito aqui, é de pessoas que não têm o conhecimento sobre o leilão de imóveis e vai participar de um leilão, que eu vejo muito, acontecer no dia a dia, e vai participar de um leilão de imóveis sem nenhum planejamento. De repente ele não lê ali o edital, não está preocupado em ler o edital, e arremata também lá o imóvel, e quando ele vai tomar posse, ele descobre que ele comprou 20% só do imóvel, que é o leilão de fração ideal sobre o imóvel. Então é outro exemplo muito corriqueiro, em que a pessoa tenta ali anular aquela arrematação, obter a devolução do dinheiro, mas ela não consegue. Por quê? Porque tanto no exemplo 1 e no exemplo 2 a pessoa não consegue. Porque o edital prevê todas as regras do leilão. Então você tem que observar
o edital. Você tem que observar o que está lá escrito no edital. E não é só ler, você precisa ter conhecimento para você saber ali, né, traduzir o que está ali, né, para você saber realmente o que em termos, né, de prática ali, o que significa determinada situação, né? Um exemplo de que você tem que saber os conceitos é um terceiro exemplo, que é quando a pessoa compra lá, por exemplo, um terreno, e aí lá no edital tá terreno de 500 metros quadrados, venda ad corpus. Ele entra no leilão, o improvisador, né, um improvisador que não adquiriu conhecimento necessário para estar ali participando do certame, ele entra, o improvisador. O improvisador é um cara despreocupado, ele só fica agitado quando a bomba explode. E aí ele vai lá e compra o terreno na modalidade lá, com a cláusula ad corpus, né? Tá lá no edital, brilhando, olha, a venda é ad corpus, 500 metros quadrados. E ele compra o terreno, vai lá e mede o terreno e vê que o terreno não tem essa medida. E aí ele encrespa que ele quer a devolução do correspondente ali, né? Do valor correspondente ao que está faltando a medida do edital. E aí eu pergunto a vocês, ele pode exigir? Ele pode ir lá e falar, não, vocês colocaram no edital que o terreno mede 500 metros quadrados, e eu fui lá e medi, ele mede menos do que 500 metros quadrados. Ele pode requerer? Não pode. Não, requerer ele pode, porque o direito de petição independe do direito material, né? Mas o fato é que ele vai ter indeferida essa petição. E eu vou explicar para vocês por quê. Porque quando constar o termo ad corpus no edital, quer dizer que a medida que é colocada ali, né, é meramente ilustrativa. Então isso está previsto no Código Civil, né? O leilão é um procedimento muito bem delineado, né, dentro da lei, dentro da esfera legal. Então é um procedimento que segue o devido processo legal. Então gravem bem isso aí. Termo ad corpus quer dizer que não há compromisso de que aquela área tem aquela medida exata que consta do edital. E em contrapartida, se você compra o terreno de 500 metros quadrados e descobre que ele é maior, se foi ad corpus, não há como também o leiloeiro, lá o juiz, que seja, pedir que você complemente o valor do excesso, correto? No caso do ad mensuram, aí se você vê no edital o termo ad mensuram, aí quer dizer, né, que esse leilão ele tem que dar ali a metragem correta, exata. Ad mensuram não é nada ilustrativo. Se passar a medida, você vai ter que completar o valor. Se faltar, você vai ter direito de ter devolvido o valor proporcional ao tanto de área que faltar quando for ad mensuram. Então, vocês estão vendo aqui, nós citamos aqui 3 exemplos, né, do quanto é importante esse primeiro item aqui do conhecimento especializado. Mas eu volto a repetir. Se você tivesse conhecimento especializado e você não tiver um desejo ardente de vitória, que nós falamos lá no começo, não quiser realmente vencer, não estiver com a decisão, eu vou vencer nessa área, eu vou fazer riqueza com leilões, começando de baixo, começando com pouco, e vou crescer. Se você não tiver esse desejo, se você não tiver uma persistência que não reconhece fracassos temporários, se você não tiver fé, e se você não agir com decisão de vitória, não adianta você ter esse item técnico do conhecimento especializado, porque você vai ser um investidor morno, alguém que não acredita que é possível, e o pessimista ele já começa perdendo, certo? O segundo item de análise que nós queremos aqui do quem pensa enriquece com leilões
o segundo item de ordem técnica. Nós dividimos lá 4 itens que são fatores psicológicos e 3 itens aqui técnicos. O segundo item é a definição de um objetivo. Não entre para arrematar sem saber qual que é o seu objetivo. Sem saber, não é assim, não é, meu objetivo é ganhar dinheiro. Isso não é objetivo. Isso não é uma meta. Isso não é uma meta. Agora, meu objetivo é fazer com uma arrematação de 50 mil reais, eu quero fazer 100 mil reais. Isso é uma meta. Isso é uma meta. O seu objetivo tem que ser definido. Você tem que saber exatamente onde você está hoje no universo dos leilões, quando você começar a sua atividade e aonde você quer chegar atuando com leilões, nos investimentos em leilões. Não faça disso aí, desse investimento, uma bagunça. Não é assim que você vai subir de posição na sua vida. Não é assim que você vai conseguir colher os frutos que os grandes investidores hoje estão colhendo com a aquisição de imóveis com 80%, 90% de desconto nos leilões. Não é assim. É com um objetivo definido. Então você precisa estabelecer de forma muito bem concatenada nos valores que você tem disponíveis, nos valores que você pretende auferir de lucro e no tempo em que você quer ter esse lucro. Aqui no escritório tem investidores uma carteira de investidores nossos, né, que nós temos um compromisso aqui de mentorar esses investidores, que eles começam com 200 mil reais nos leilões, e em 24 meses nós traçamos um planejamento para que esses 200 mil reais seja o correspondente em 24 meses a 1 milhão de reais em patrimônio. E temos outra carteira que é proporcional, que é quem começa com 100 mil reais, em 24 meses ele tem um planejamento para ele ter um patrimônio com aquele dinheiro de 500 mil reais. E assim sucessivamente, quem começa com 50 mil reais para ter 250 mil reais em 24 meses. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que nós aqui aplicamos esse princípio do objetivo definido. É como um plano de voo. Você já imaginou se o piloto decola com o avião sem um objetivo definido? Simplesmente pega, enche o avião de passageiro e sobe sem um plano de voo? Vai ser uma bagunça. Se todo piloto, né, se não existisse a exigência, né, das leis aeronáuticas de que houvesse um plano de voo para cada voo, por mais curto que ele seja, né, se não houvesse um plano de voo. O que é o plano de voo? O plano de voo é um objetivo definido. Olha, eu vou sair da cidade tal, né, até a cidade, vou sair da cidade X até a cidade Y, eu vou ter que parar 2 vezes para reabastecer. Em qual cidade que eu vou parar? Vou parar na cidade A, na cidade B. Em qual horário nós pretendemos chegar lá? Assim é a nossa vida. E assim é aqui nos leilões, nos investimentos com leilões. Não adianta você improvisar. Não adianta. Se você improvisar, nem entre que você vai se decepcionar. Então, o segundo aspecto de ordem técnica faça uma definição objetiva mesmo, concreta, de uma meta, de um objetivo definido, concreta. Quando eu digo concreta, é com dados exatos de tempo e de valores, correto? Vou começar com 50 mil, quero ter 100 mil daqui a 12 meses, isso é uma meta. Agora, eu quero ganhar dinheiro com leilão, isso não é uma meta, isso não é uma meta. Isso aí é um improvisador. Improvisador, para ele tudo é carnaval, né? Tudo é festa, até o dia que ele toma o prejuízo. Aí ele acha que está todo mundo errado, menos ele, né? Então não improvise, certo? Isso é algo que eu repito muito para os meus clientes, para os mentorados,
né? Mas é algo que eu repito porque eu sei que o improviso nos leilões gera prejuízo, gera decepção e gera aí, né, uma frustração que não é o que a gente busca, né? Quem entra nos leilões quer realmente gerar riqueza, agregar valor para a vida, né? Não quer, né, participar de algo para perder, né? E nem deve. O terceiro ponto, esse aqui de ordem técnica, é o planejamento. Então, sempre que você for para uma arrematação, sempre que você for para uma arrematação, você deve fazer um planejamento individualizado, específico para aquela arrematação. Por que eu digo isso? Porque assim, você não pode simplesmente olhar. Obrigado aí, ó, aula top demais, falou muito, obrigado, viu? Muito obrigado, fico muito feliz, viu? De ter esse feedback. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês é que o planejamento aqui, quando eu digo planejamento, ele é diferente lá do objetivo definido. O objetivo definido é algo mais macro, é algo que você vai fazer por um período, né? Que eu sempre digo que o melhor período para você fazer uma definição de objetivos nos leilões é um período de 1 ano, 12 meses, período mínimo de 12 meses, para que você fale, olha, eu tenho 50 mil hoje, eu quero ter 150 mil ou 100 mil daqui a 12 meses, advindo dos leilões. Certo? Então, o objetivo definido é isso. O planejamento é por arrematação. E aí, o que envolve o planejamento? O planejamento, ele envolve uma série de atos. Nós temos um checklist, né, que nós usamos para os nossos clientes e passamos para os nossos mentorados, com vários itens ali que você precisa checar antes de entrar. Porque um erro é você. O primeiro erro muito comum do improvisador. Ele olha lá no site do leiloeiro, o imóvel sendo vendido por 20% do valor, ele não acredita, né? Ele fala, meu Deus do céu, eu preciso comprar esse imóvel, e vai e improvisa e não faz o planejamento, e aí ele pode cair em qualquer uma daquelas 3 situações que nós falamos logo atrás aqui na aula, certo? Então, o planejamento, o que ele visa? Como que ele começa? Como que começa o planejamento? Bom, primeiro você vai selecionar as oportunidades que te interessam. Pegue sempre mais de uma oportunidade que te interessa. É o que eu digo, 2, 3 oportunidades ali que te interessam, dentro do que você pode investir. Segundo passo, você vai analisar o edital desse leilão. Vai averiguar se aquele edital, né, faz alguma observação, revela algo que não seria bom e nem do seu interesse relativo àquele imóvel. Depois você vai analisar a matrícula do imóvel. E sabe por que é importante você analisar a matrícula do imóvel? Vou citar um 4º exemplo de bônus aqui do quanto o improviso é ruim para o investimento em leilões. Acontece muito isso. Ô Guilherme, nós vamos, manda um oi lá para mim no direct que eu vou mandar para você, tá bom? Manda um oi, pode mandar lá que assim que acabar aqui eu já entro em contato, tá bom? Então, o que acontece? Quando você não faz o planejamento, né, nós estávamos falando aqui do 4º exemplo bônus, né, que eu vou dar, de você olhar a matrícula. Primeira coisa, planejamento. Olha o edital, olha a matrícula. E aí eu vou te mostrar aqui, vou te falar aqui de um exemplo bônus. Né? Nós já citamos 3 exemplos do quanto é importante você ter conhecimento e planejar a sua atuação. Eu vou citar um 4º exemplo bônus. Pessoas que não leem a matrícula e nem leem o edital. Acontece muito dessa pessoa adquirir um apartamento ou uma sala comercial achando que ele vem acompanhado, né, da vaga de garagem. Só que daí ele vai lá, arremata por um bom preço, aí chega lá todo prosa, né? Todo prosa, vim tomar posse do meu apartamento,
dirigindo o seu carro, e a hora que ele vai entrar no condomínio, opa, para aí. Mas o que foi? Eu comprei esse imóvel, comprei no leilão. Opa, você comprou o apartamento, você não comprou a vaga de garagem. Isso pode acontecer? Pode. Por que pode acontecer? E por que você deve então saber da importância do planejamento? Porque há casos em que a vaga de garagem ela tem uma matrícula à parte, uma matrícula autônoma, diferente da matrícula do imóvel, né? Ali do apartamento ou da sala comercial. E o que acontece nesse caso? Nesse caso, se o auto de penhora fizer menção apenas à matrícula ali do imóvel principal, do apartamento ou da sala, esse imóvel estará ali no leilão sem direito à vaga de garagem. E agora eu te pergunto, se você comprou para um investimento, você acha que vai ser fácil vender um apartamento sem vaga de garagem? Sendo que hoje a média da família, né, de classe média, é de 2 carros, né, por família. Você acha que vai ser fácil vender? E outra coisa, o valor daquele lance que você deu, você já perdeu muito na lucratividade que você programou ali, porque sem a vaga de garagem é muito mais baixo o valor. Eu não compraria um apartamento, né, sem vaga de garagem. Não sei se alguém compraria. Eu não compraria. Pode ter gente que compre, mas eu considero que deve ser uma imensa minoria. Então, para você que quer fazer investimento, não compensa. Então, se tem esse quarto exemplo do quanto é importante você fazer o planejamento. Porque quem faz o planejamento, o que ele faz? Ele olha o edital, ele olha a matrícula do imóvel e ele, no leilão judicial, ele olha o auto de arrematação, o auto de penhora, certo? Porque quando é penhorado bem, é lavrado um auto, ali descreve o que está sendo penhorado. E esse documento é o documento que legitima, né, o leilão judicial, certo? Então o planejamento, ele evita que você passe por situações como essa, de comprar um imóvel, né, e de repente descobrir que você não adquiriu a vaga de garagem, veja bem. E aí eu já vi situações, né, já fiquei sabendo de situações em que a pessoa compra e aí vai no antigo proprietário que perdeu o bem na justiça e essa pessoa já está daquele jeito, né, feliz da vida, né, de ter perdido o apartamento, e aí joga um valor lá que dá para comprar uma outra casa no leilão, né, para que a pessoa tenha acesso àquela vaga de garagem. Então, é um exemplo apenas, né? Outro exemplo aí de falta de planejamento, que eu sempre menciono, um outro aspecto importante, boa, gostei, o Xavier aqui colocou, talvez estúdios bem localizados não se justifica uma vaga de garagem. Muito bom, muito bom. Isso aí sim, isso aí eu concordo, Xavier. Olha, uma exceção, né? Na questão do exemplo que nós demos aqui. Mas aqui, quero chamar a atenção aqui para um aspecto importante do planejamento e que muita gente tem, assim, infelizmente, tido uma diminuição, digamos assim, do seu lucro por não se atentar. Quando você vai para o leilão, você precisa planilhar tudo. Você precisa planilhar tudo. Você vai pegar ali, você tem que ter uma pesquisa de liquidez daquele imóvel. Saber se aquele imóvel, se for para venda, se há procura para venda, se for para aluguel, se há procura para aluguel. Porque a intenção é que você gire rápido o seu dinheiro, né? Faça a coisa acontecer de forma rápida, né? Que o seu dinheiro investido volte com o lucro o mais rápido possível, que a sua renda, no caso de aluguel, seja gerada o mais rápido possível, porque senão você vai ficar pagando ali IPTU, pagando condomínio, né? E aí já passa a ser um problema, né? Então você precisa ter uma planilha dentro desse planejamento. O terceiro aspecto nosso dos fatores técnicos é o planejamento. Então você precisa ter uma planilha onde você vai colocar, antes de você ir para o leilão, você já sabe as oportunidades que te interessaram, você já leu o edital, já fez o checklist,
olhou o auto de penhora no caso de leilão judicial, analisou a matrícula do imóvel, está tudo ok, show de bola, viu a segurança do site, o leiloeiro é idôneo, está tudo ok. Aí é a hora de você sentar para uma outra fase do seu planejamento. Essa fase é a quantificação do seu lucro, né, e do seu lance máximo que você pode chegar. E você faz através de uma planilha. Nós temos essa planilha também, que a gente disponibiliza para os nossos clientes mentorados. Na realidade, para os clientes nós fazemos o preenchimento dessa planilha. Então nessa planilha você vai colocar o valor do ITBI, que pode variar de 2 a 5% do valor da arrematação, certo? É importante que diga que é sobre o valor da arrematação, né? Porque o STJ já decidiu que não é sobre o valor venal do imóvel, é sobre o valor da arrematação, ainda que esse valor corresponda a 20%, 10% do valor venal do imóvel. Não importa, e fique alerta com isso, porque senão o município vai te cobrar imposto a mais, certo? Então você precisa saber ali, quantificar o valor que você vai pagar de ITBI, o valor que você vai pagar no registro da carta de arrematação, porque você não vai precisar fazer uma escritura, você vai registrar a carta de arrematação, mas você tem que saber o valor que aquele cartório específico, e tem que estar na planilha. Você tem que saber o valor do condomínio daquele imóvel, né? Por quê? Porque eu sempre falo para os meus clientes e mentorados: coloque na sua planilha uma estimativa de 6 a 12 meses de condomínio, de 6 a 12 meses, porque se você vender antes, ou se você alugar antes, você está no lucro a mais, né? O que você não pode é ser surpreendido com diminuição da sua lucratividade, né? Então, você precisa ter essa planilha em mãos e colocar outros elementos ali também nessa planilha. Ô Rogério, você está pedindo aqui para participar? Dá um ok se sim ou se não, porque às vezes pode ter apertado sem querer. Então, esse planejamento ele é importante porque através dele você vai conseguir ali, né, chegar no leilão, né, e de forma clara, assim, nítida, saber até onde você pode chegar. Eu já vi pessoas que passaram, né, de um valor razoável, porque o leilão é uma disputa, e se você não for planejado, você pode dar um lance a mais ali, que passa a ser um negócio que não compensa muito. Então você precisa averiguar cada item desse: valor do ITBI, valor do registro, né, a segurança do leilão, edital, tudo isso faz parte do planejamento. Então, assim, o que nós concluímos de tudo aqui é que os leilões, eles não admitem improviso, certo? Eles não admitem que você entre achando que vai contar com a sorte, né? Você pode até contar com a sorte de principiante, né? Mas a sorte de principiante tem uma outra desvantagem: ela faz com que você fique mais confiante. E não há coisa mais perigosa do que um confiante sem preparo, viu? Sem um preparo técnico, então sem estar preparado. E aquele que é confiante demais, mas não tem o preparo técnico, ele pode fazer um mal para o próprio dinheiro dele, quando o assunto é investimento em leilões, certo? Então vamos recordar aqui o que nós falamos aqui, para ficar num princípio aí de lógica, o que nós tratamos hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Bom, nós dividimos aqui na nossa atuação. Hoje eu falei um pouco da minha atuação, que é baseado no Pense e Enriqueça com Leilões. Pense e enriqueça. Aqui nosso time está preparado para ajudar você e os nossos clientes, como a gente ajuda todos os dias aqui, a gerar riqueza na sua vida, a fazer com que a sua vida prospere através dos leilões. Então, os fatores que nós dividimos a nossa atuação em 2 grupos, né? 2 grupos: fatores psicológicos do investidor e fatores técnicos,
né, aspectos técnicos, né, do leilão. Os fatores psicológicos, você pode falar, mas o que esse professor quer falar de fatores psicológicos, né? Eu não sou psicólogo, nem coach, mas eu aprendi uma coisa muito séria, muito séria. Quem não tem um desejo ardente de vitória, vai perder. Quem não deseja ser vitorioso, vai perder. Quem não acredita, não tem fé que é possível, vai perder. Quem não persiste, vai desistir. Quem não age, vai procrastinar e não vai sair do lugar. Não precisa ser psicólogo. A vida está cheia de exemplos. Está cheia de exemplos. É por isso que aqui nós temos esses 4 princípios que eu falo sempre para os meus clientes mentorados. Tenha um desejo de vencer, um desejo pulsante real de vencer. Real de vencer. Porque esse desejo vai fazer com que você persista naquele momento em que quem não tem um desejo real de vitória, desiste. E esse desejo, além da persistência, ele vai fazer com que você saia do lugar, com que você deixe de procrastinar aquilo que é essencial para a sua vida. E esse desejo também fará com que você seja movido de uma fé inabalável na sua vitória, correto? Então, tenha sempre esses 4 princípios, e aí, agregue a esses princípios, os 3 princípios de ordem técnica, né? Faça um planejamento adequado, tenha conhecimento técnico, adquira conhecimento técnico e defina um objetivo, né, para que você tenha metas reais, né? Não adianta a pessoa falar, o que você quer com leilões? Eu quero ganhar dinheiro. Isso não é uma meta, isso é algo muito, né, aberto, né, para dizer que é uma meta atingível, alcançável. Agora a pessoa diz, o que você quer com leilões? Não, eu quero começar com 50 mil reais e em 24 meses eu quero ter 250 mil reais de patrimônio feito com esses 50 mil. Isso é uma meta bem estabelecida, com valor, né, que você pretende e com o tempo que você estabeleceu para atingir essa meta, tá certo? Olha, eu espero que vocês tenham gostado, porque essa aula, ela é mais uma aula que eu dou no cumprimento de um propósito. Eu quero ver cada um de vocês vencendo nos leilões, né? Aqueles que se identificarem com o leilão, mas também quero passar algo aqui para vocês que estão em qualquer outro segmento, de que é preciso acreditar, é preciso se mover, e é preciso se mover com um pensamento de vitória, de vencedor. Viu? Porque você nasceu para vencer, eu nasci para vencer, você nasceu para vencer, e nós temos que acreditar e agir com a consciência que nossa vocação, né? A nossa vocação, desde a nossa concepção, é para a vitória, tá certo? Então, mais uma aula que a gente cumpre aí esse propósito, né, de estar aqui com vocês. Eu agradeço muito quem assistiu aqui, viu? Muito mesmo. Segunda-feira que vem nós estaremos aqui mais uma vez. Nós não vamos parar, porque não é uma característica nossa começar e parar. Nós vamos começar e vamos fazer com que essas aulas fiquem cada vez com um conteúdo melhor, para que vocês saibam tudo, exatamente tudo que vocês precisam saber para se dar bem e para prosperar no universo aí dos leilões, viu? Muito obrigado, que Deus abençoe, né, imensamente cada um de vocês, e continue conosco aqui no Instagram. Se você gostou, compartilha para mais pessoas também assistirem essa aula aqui, né? Espero que tenham gostado. Um abraço, obrigado, viu? Muito obrigado, Deus abençoe aí, viu? E até a próxima, fica conosco aí, na próxima segunda-feira, às 20h45 do horário de Brasília. Um abraço a todos.